Em todo lugar que eu vou, para receber qualquer tipo de homenagem, como já recebi várias no meio artístico, e recentemente recebi minha quarta comenda civil do estado do Rio Grande do Sul, uma medalha chamada Mérito Farroupilha, que é a maior comenda do nosso estado, por alguém que representa bem o estado. Então, todo ano eles dão uma comenda dessa, e eu recebi no estado da Câmara dos Deputados do Rio Grande do Sul como alguém que representou o nosso estado. Aí foi contado minha história e as diferentes realizações. E sempre que eu tenho a oportunidade, e já recebi outras também aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, eu recebi o título de cidadão paulistano. Então eu sou oficialmente paulista também, viu? E na cidade de Natal, recebi o título de cidadão natalense e sou comendador pelo estado do Rio de Janeiro. Mas nada disso subiu na minha cabeça, viu, irmãos? Eu continuo carregando móveis na minha caminhonete para os irmãos quando eles precisam. E quando meu querido pastor Moisés, a válvula hidra dele rebenta de noite, sou eu que vou arrumar. Muita alegria. Manter a simplicidade do coração. Mas em todas essas oportunidades, eu falo a mesma palavra. Quando perguntam qual é a chave para você se manter nesse caminho, como eu conversei ontem, né, que é achar o script de Deus, do livro de Deus para a minha vida. Mas no script de Deus tem uma palavrinha que mantém a gente no caminho sempre. E o nome dessa palavra é aliança. Eu quero falar sobre 5 alianças que todo homem e mulher de Deus precisa aprender a guardar. Foram 5 alianças que marcaram a minha vida e eu não vivo sem elas. E que, pela graça do Senhor, e só pela graça, que a gente consegue guardar essas alianças diante de Deus para se manter intacto, firme e forte na continuidade do script de Deus. Quando achamos o script, logo o Senhor nos ensina a guardar as alianças. Essa foi uma realidade na minha vida desde os primeiros dias, que eu fui assimilando, não isso como conceito, mas como uma maneira de vida. E eu digo, se eu estou aqui de pé hoje, 44 anos depois, cantando o louvor do Senhor, falando a palavra de Deus, tendo vocês como irmãos e amigos de todo esse tempo de caminhada, poder olhar para o ancião da igreja, firmado em todas as pessoas que você vê com longevidade ministerial, você vai ler as 5 alianças nelas. Foram pessoas que guardaram as alianças de Deus. Salmo 113, 17, 18 diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Aliança, meus irmãos, é a maneira de Deus vincular o mundo espiritual com o mundo físico. Quando Deus mandou o homem circuncidar os filhos, homens, ele ali estava fazendo uma aliança, uma amostra carnal do mundo espiritual. Ele estava falando da circuncisão que viria lá na frente em Cristo Jesus, e acostumando o povo com a prática e conceito de ter uma circuncisão, uma separação, de ter algo firmado na sua carne, uma marca na carne, que agora já não precisa mais ter, porque a marca de Cristo é o corpo de Cristo, a carne, o corpo de Cristo, que foi dado por nós, e essa é a nossa circuncisão. Toda aliança, meus irmãos, envolve compromisso.
Toda aliança requer quebrantamento. E uma aliança está acima de tudo, na força e na natureza humana. Todas as alianças que vamos mencionar, elas estão acima do nosso coração. Coração, na palavra de Deus, é tudo que diz respeito às emoções, ao intelecto e à vontade. Todas as alianças, elas estão acima das emoções, do intelecto e da vontade humana, porque elas têm valor maior, que precisam ser guardados em Deus. Estão acima dos nossos sentimentos, emoções, conhecimento e vontade. E a primeira aliança, meus irmãos, é a aliança com Deus. Salmo 25. Salmo 25, versículo 14. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Glória ao Senhor. Todo homem e mulher de Deus, irmãos, precisa ter, quando descobre o script, uma aliança com o Senhor. O que começou na vida de Paulo, naquele momento, foi uma aliança. Uma aliança de Jesus com ele, de ele com Jesus, firmada no seu coração. E essa aliança com Deus, ela é primordial, está acima de todas as outras, porque é o nosso vínculo de fé, é aquilo que nos leva a crer no Senhor, na sua palavra, a querer a presença de Deus acima de qualquer coisa, a medir o preço de todas as coisas, todas as nossas ações, atitudes, o que nós fazemos pela aliança que temos com Deus. Por isso nosso querido Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por quê? Tenho uma aliança com Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixe escravizar por nenhuma delas, porque tenho uma aliança com Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, porque eu tenho uma aliança com Deus, de permanecer em Deus, de viver para Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas por esse mundo afora, mas tem algumas coisas que eu vou deixar de lado por causa da minha aliança com Deus. Isso tem que estar no coração de cada crente. O que representa essa sua aliança com o seu Senhor? Eu vejo muitos cristãos tomando passos na sua vida, baseados na emoção, na vontade, no conhecimento, deixando de lado a sua aliança com o Senhor. E a gente pergunta: e a tua aliança com Deus, meu amigo? Você está fazendo tudo isso, e onde fica a sua aliança com Deus? Está lá no meu coração. Deus sabe todas as coisas, Ele quer que eu seja feliz. Não, meus amados, a felicidade é algo relativo para com Deus. Muito antes de ser feliz, Deus quer que você seja santo. Muito mais do que você ser feliz, Deus quer nos encontrar santos, puros, santos diante dele, aleluia, com mãos limpas, vestes limpas. Para Deus tudo tem que ser santo. Deus fala de um povo santo, de nação santa. Depois Deus fala de igreja santa. Davi fala de mãos limpas, coração puro, vida com integridade. Depois Jesus fala da igreja sem mancha, sem ruga. Glória ao Senhor Jesus. Paulo fala de matrimônio, de leito sem mácula, de leito santo. Depois Pedro fala de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, aleluia. Irmãos, tudo para Deus é santo. E a aliança com Deus se expressa em uma palavra: santidade. Eu estou lendo um livro de um querido irmão chamado Luciano Subirá, um grande amigo meu há muitos anos, e que tem um ensino claro sobre santidade, um livro sobre santidade. Recomendo para os irmãos: o pacto da santidade, a aliança da santidade. É uma aliança que cada um de nós faz, porque você tem uma aliança com o Senhor. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. E essa aliança, ela vai definindo a nossa vida, nossas atitudes,
nossas ações, e muitas vezes é o que sobra na vida de um crente, é a sua aliança com Deus. As coisas naturais desse mundo às vezes caem, se corrompem, até as outras alianças às vezes elas ficam maculadas na nossa vida, mas a sua aliança com Deus, ela tem que ser eterna. Deus te chama e te convida para a eternidade. Tem horas que o mundo físico, né, as coisas acontecem na sua vida, a vida tem um colapso, e você fica pendurado na aliança que você tem com Deus. Eu passei uma situação na minha vida e isso foi verdade. No ano de 1997, eu estava ministrando em Cuba, quando minha esposa Rosana foi assaltada, grávida do André, nosso filho, e ela foi assaltada na porta da nossa casa, para alguém levar um carro, e ela, como a Aurora estava dentro e a Aurora não consegue sair sozinha do carro, ela disse: eu vou tirar a menina primeiro. E quando foi tirar a menina, o assaltante lhe deu um tiro, uma bala de 38 que entrou pelo seu ombro e está lá ainda entre o pulmão e o coração. E ela foi para uma UTI grávida de 8 meses, com todo aquele risco de vida, ela e o bebê. Imagina quando eu fiquei sabendo dessa notícia em Cuba, irmãos. É a última coisa que você quer saber quando você está numa viagem ministerial, servindo ao Senhor, servindo à igreja, no meio da frente de batalha, você querer saber que lá na retaguarda um assaltante deu um tiro, sua esposa, seu filho estão entre a vida e a morte numa UTI de hospital, irmãos. É uma coisa terrível. O chão parece não ter mais base, né? A única coisa que sustenta a sua vida é a aliança que você tem com Deus, porque a aliança te leva a compreender que você pertence a Deus. A aliança com Deus te leva a entender que você não é mais uma pessoa solta, que Deus tem uma aliança com você e você tem uma aliança com Deus, que você está ligado por um amor, por um vínculo, por um pacto eterno à presença de Deus e ao altar de Deus, aleluia, e que você pertence a Deus. Por isso que Davi fala: 1000 pode cair à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei abalado, porque eu estou firmado no Senhor, eu estou seguro no Senhor, aleluia, glória ao Senhor. E nessa guerra que nós estamos, o que sustenta a nossa vida é essa aliança eterna com Deus. Sempre quando você pergunta: e agora, de agora em diante, como vai ser? Continua a sua aliança eterna com Deus. Continua o teu pertencer ao Senhor. E Deus, eu sou do meu amado e Ele é meu. Eu tenho uma aliança com o Senhor, aleluia. Uma aliança de vida, uma aliança de amor. Glórias ao teu nome, Senhor, aleluia. Tenho uma aliança eterna contigo. Isso define a nossa vida, irmãos. Aleluia, glória ao Senhor. Mateus 26, 26 e 28 fala: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos: bebei todos esses, porque isto é o sangue da nova aliança. Aliança, glória ao Senhor. A aliança que temos com Deus, irmãos, não é mais firmada naqueles mandamentos antigos do judaísmo, é firmado no sangue de Jesus, o novo e vivo caminho, o sangue da aliança que nos une a Deus, aleluia, glória ao Senhor, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então essa aliança que nós temos com Deus, a parte de Deus foi Jesus, e a nossa parte é a entrega da nossa vida inteiramente ao Senhor. Glória ao Senhor Jesus, aleluia, para viver este pacto desta nova aliança. E esta aliança com Deus, irmãos, nos leva à segunda aliança, a aliança que nós temos com a igreja. Eu tenho uma aliança de vida com a igreja, irmãos. Eu decidi diante do Senhor, fruto dessa aliança,
dizer: Senhor, eu nunca vou dividir tua igreja, eu nunca vou magoar a tua igreja, eu nunca vou cobrar a tua igreja, eu nunca vou abandonar a tua igreja, eu nunca vou me separar da tua igreja. Eu quero ter um ministério para a igreja, de vida para a igreja, em qualquer lugar onde existir igreja. Eu sou incentivador, eu sou um construtor, eu sou alguém que vou amar. Ali é o meu lugar de cantar, de pregar, de construir, de investir, aleluia, porque eu tenho uma aliança com a igreja do Senhor Jesus. Isso quer dizer com os meus irmãos, com os meus amigos, por esse mundo afora, que são milhares, centenas de milhares de pessoas. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. São pessoas, muitas eu conheço, muitas eu não conheço, e hoje com as mídias sociais a gente pode ver isso, né? Onde surgem 250 mil pessoas no meu Facebook, dessa aliança de andar pelo mundo, pelo Brasil afora. De vez em quando uns ficam bravos, né? Quando eu vou lá no Junto dos Católicos, quando eu posto alguma coisinha política, mas eu não deixo de ter uma aliança com a igreja, irmãos. Com os irmãos, de tratar bem os irmãos, de amar cada pessoa, de viver para a igreja. Irmãos, nós temos que aprender que a igreja é a grande construção de Deus nesse mundo. Jesus disse: estou edificando a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que bom que vocês vibram com essa verdade. Tem lugares que a gente faz isso e ninguém entende o que isso quer dizer, irmãos. Ter aliança com a igreja, com a unidade, com o corpo de Cristo, com o reino de Deus. Isso, para muitas pessoas, nem sabe o que é isso, não sabe viver o reino, a intensidade do reino. Mas isso, viver para a igreja, irmãos, é você ser entregue e construir aquilo que Jesus ainda está construindo. Eu decidi uma coisa. Uma das minhas decisões mais importantes com respeito ao ministério: eu sou um construtor. Quem quer fazer essa aliança com Deus? Eu sou um construtor de Joabim. Eu sou um construtor. Eu nunca quero destruir nada que Deus fez, irmãos. Nunca, nunca no meu currículo eu quero ter a marca da divisão, a marca da separação, a marca do rompimento. Não, porque eu amo a igreja. Por isso eu digo para todo mundo: a coisa mais sublime que nós devemos guardar é esta aliança com o corpo de Cristo, na mesma intensidade que nós temos com Deus, é guardar a aliança com a igreja, irmãos. Se você está construindo a igreja do Senhor Jesus, tenha uma aliança com aquela obra, tenha uma aliança com aquele lugar, com aquela localidade, tenha uma aliança com os teus irmãos. Não deixa para trás. Eu tenho com alguns discípulos, alguns sangram por causa desta aliança, mas eu digo: fica firme na tua aliança com esses irmãos. Esses dias um discípulo disse: olha, para mim seria tão bom pegar minha família e ir para um lugar assim, que não tivesse mais todos esses problemas, todas essas ansiedades, todas essas pessoas que a traicionam, que vão embora, que te deixam para trás, nunca mais as despesas, as dívidas, os custos de ter que tocar uma obra dentro da igreja. Eu digo: mas meu irmão, isso não é algo que você tem com essa estrutura. Você tem essa aliança com Deus e com a igreja. É de construir a igreja, é de sustentar a igreja, meus amados, e essa aliança nos leva adiante. Jeremias 31:33 fala: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. A casa de Israel é uma figura da igreja, e Deus tem uma aliança com a igreja. Depois daqueles dias, diz o Senhor: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Aqui fala da aliança com Deus, com a casa de Israel, mas é algo que tem que ter em nós, a igreja do Senhor, imprimido nas nossas mentes, as leis do Senhor, o código da igreja, as doutrinas da igreja, a palavra do Senhor, imprimida no nosso coração, amados, para nós mantermos a vida e a bênção no meio do corpo de Cristo. Eu lembro uma vez que teve uma divisão na igreja de Porto Alegre. Não foi muito grande, mas foi um dos nossos irmãos mais proeminentes que resolveu sair.
aquilo causou um transtorno, porque nós todos temos essa visão de igreja, lugar de aliança. E esse irmão um dia foi no meu escritório conversar comigo, colocando suas razões, e ele disse assim: eu vim aqui falar com você porque eu acho que você deve ir também. Eu fiquei olhando para ele e eu disse: olha, irmão, desde os primeiros 20 irmãos dessa comunidade eu estou aqui, e eu vi cada irmão chegando todos esses anos. Eu não sou um dos líderes, mas sou um dos construtores desse lugar. Eu não vou abandonar a obra que Deus me chamou para, junto com os meus pais espirituais, construir aqui. Para mim, o mover, que é o que aquele irmão falava, não, nós estamos deixando para trás o mover. Para mim, a maior expressão do mover, irmãos, é o amor. Não tem mover de dons espirituais que esteja acima do amor de Deus, acima do amar as pessoas, de edificar as vidas, de estar ali como instrumento de Deus. Esses moveres, eles vão e voltam. Eu já vi uns 20, 30 mover aparecendo no Brasil, dos mais diferentes tipos de mover. Eles vão e voltam. E as pessoas ficam te julgando: não, você é do mover, eu sou sempre do mover, porque o meu mover não muda, o meu mover é o amor. Amém. Esse mover não muda. Você é do mover? Não, você tem que definir o que é mover no seu coração. Nós precisamos ser movidos por o amor e pela aliança que nós temos com a igreja, com o corpo de Cristo. Por isso Pedro 2,17 diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus. Tratar todas as pessoas com honra, porque nós temos uma aliança comum de bênção e de vida no Senhor. Amém, meus amados? Aliança com a igreja, com o povo de Deus, no mundo todo, não é só aqui não. Nós precisamos ter nossa visão alargada para a igreja como o todo de Deus por esse mundo afora. A gente coloca muitas barreiras, irmãos, muitas barreiras no nosso coração, e a gente acaba perdendo de participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Eu, há 2 anos atrás, estive no Egito. Nós íamos para o encontro de pastores, e antes de chegar no local onde era o encontro, o nosso líder lá disse: eu vou levar vocês num lugar muito especial. E nós chegamos lá num mosteiro chamado São Macários, um lugar maravilhoso para visitar. Não está nos guias turísticos, não, nada. É um lugar lá no meio do deserto, cercado de oliveiras, acres e acres plantados de oliveira, tudo feito por aqueles irmãos. E lá dentro estão monges coptas. E aquele mosteiro está ali naquele lugar há 1500 anos. Dezenas, para não dizer centenas, pelo menos umas 3 vezes, todos aqueles monges foram mortos. Só sobrou 1 ou 2 para continuar depois. Mas aquele lugar permanece como um lugar da palavra, da bênção de Deus nesses 1500 anos. E aquele monge que nos atendeu começou a contar a história, nos levar de lugar em lugar, de aposento em aposento, de prédio em prédio, vários prédios ali, no centro de uma grande capela. E nós vendo aquele homem com trajes tradicionais, com jeito tradicional, aquele lugar, apesar de não ter santos, os coptas são os cristãos mais antigos que existem na terra, desde o início do cristianismo. Eles foram os primeiros discípulos de Jesus. Dizem que o seu fundador foi Tomé, que começou a igreja copta no Egito, depois que foi embora de Jerusalém. Mas depois ele chegou em um lugar que era um lugar de oração. E aquele lugar de oração, ele disse: nós oramos aqui 3 horas todos os dias, das 4 às 7 da manhã. Todos nós, a gente vem para cá e é oração e adoração a Deus todos os dias, 4 horas. Ele nos mostrou, a gente está aqui para o nosso inário de cânticos, que a gente fica cantando. E ele começou
Daí eu perguntei para ele: o senhor pode dizer como que o senhor canta? Daí ele foi lá e pegou um sininho assim, só um sinetinho, batendo o sinetinho, e ele começou: começou a cantar em cópita. Eu disse: isso não é cópita, isso é língua estranha, aleluia. Ele está cantando em línguas, e eu vi: Senhor, isso é igual aos cânticos espirituais. E a mesma revelação que Deus nos deu, pode ser uma outra língua, mas era o mesmo coração de cantar, de entoar para Deus, de celebrar ao Senhor. Daí o resto do tempo a gente lê a palavra uns para os outros. Daí, próxima sala era o refeitório. Daí ele disse: quando a gente faz as refeições, a gente não fica conversando não. Toda semana tem um de nós que é escolhido, que ele fica lá. E lá tinha, na frente da mesa, tinha um púlpito. Enquanto a gente come, enquanto nos alimentamos da comida, um de nós fica lendo a palavra de Deus enquanto nós comemos, em todas as refeições. Ali eu conheci, irmãos, como tem gente nesse mundo que ama o Senhor de tal maneira, e aquilo eles não fazem só por ritualismo, não. Tem verdade, tem autenticidade, tem fé, tem realidade e tem principalmente amor à igreja. O que eles querem é manter a visão do Senhor, a visão da igreja viva no mundo de hoje, e a maneira que eles têm de fazer isso é através da sua comunhão profunda e real com Deus. A igreja do Senhor nesse mundo, ela é uma realidade inquestionável. E quando você tem olhos para ver, você começa a ver a beleza, a riqueza de Deus em toda parte, irmãos. Nos milagres de Deus. Deus está fazendo coisas tremendas por esse mundo afora. E para mim, discernir o corpo é você compreender, você entender o que Deus está fazendo e você aceitar o que Deus está fazendo pelo mundo afora. E tem coisas que nós não podemos explicar. São coisas que você vai e começa a fazer e você vê que Deus está naquilo. Eu sou convidado de um grupo chamado Somos Um. Esse grupo reúne vários pastores brasileiros da América Latina, inclusive nosso Mitian querido faz parte, foi ele que me colocou nesse grupo, o Jamê. Mas esse grupo, ele tem também alguns padres católicos, e tem freiras também, irmãos, que se reúnem em lugares, pelo menos uma ou duas vezes por ano, para fazer atos proféticos de oração pelo Brasil. E esse ano a gente se reuniu no Rio de Janeiro, e nós pedimos para o cardeal Dom Orani Tempesta, no Rio de Janeiro, e ele nos concedeu para fazermos um ato profético do Cristo Redentor. Daí ele mandou fechar o Cristo Redentor e abriu a capela que tem embaixo do Cristo Redentor, que eu nem sabia que tinha, para nós fazermos aquele ato profético. Daí não tinha mais turista, não tinha mais nada, fecharam tudo. Nós chegamos lá às 5 da tarde e o Cristo Redentor era nosso, no Rio de Janeiro. Todo mundo imagina você chegar no Cristo Redentor só para orar, para celebrar. Eu sei que aquilo é uma imagem, não tem nada a ver, irmãos, mas é um ponto. Sabe que o Brasil é conhecido no mundo árabe por 4 coisas: pelo futebol, pelo carnaval, pela floresta amazônica e pelo Cristo Redentor. Então é um símbolo do Brasil, e ali nós fomos para ali para orar pelo Brasil e ficamos horas profetizando, orando pelas eleições, orando por tudo, para que o governo de Deus viesse. E ali tínhamos padre enfogueirado, irmãos, e os padres começam a falar em língua estranha. Tem um que é muito doido aqui do interior de São Paulo, que ele abre os braços e começa e começa a profetizar. Eu nunca vi um padre com uma batina comprida profetizando em língua e falando coisas, mistérios do Senhor. Enquanto ele ora e profetiza, as lágrimas caem dos seus olhos, irmão. É emocionante para a gente ver isso, né?
e está acima do nosso entendimento e muitas vezes da nossa aceitação religiosa, que divide tudo entre lado A e B. Deus não tem esses lados. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E Deus encontra pelo mundo afora padres, homens, mulheres, né, que veem e proclamam a palavra de Deus. Numa dessas reuniões, no outro ano, chegou uma senhora, ela não é freira, mas ela é uma dessas líderes leigas da Igreja Católica da França. E ela chegou e veio dizer assim: olha, minha palavra aqui é simples, eu quero falar sobre como Deus fez a humanidade. Deus fez o homem e a mulher, e começou a dizer o que era ser um homem e o que era ser uma mulher. E no final, depois de uma longa explanação sobre o propósito de Deus em criar o homem e criar a mulher, como era feita a fecundação, o que isso representava diante do Senhor, quando Deus faz uma nova criatura, ela se levantou e olhou para aquele mundo de jovens na jornada mundial da juventude e disse: e o diabo quer destruir isso, porque o diabo quer dizer que você não precisa mais ser homem e você não precisa mais ser mulher, menina. E começou a falar, e no final ela disse: agora nós vamos fazer uma aliança com Deus, da maneira que Deus nos fez, homens e mulheres, todos os homens fiquem de pé, e todos os meninos levantaram, os jovens, aquele mar de jovens, e ela disse: eu sou homem, criado à imagem e semelhança de Deus, para ser um servo de Deus, para gerar vida neste mundo, do jeito que Deus me fez. Depois levantou todas as meninas e disse: Deus me fez mulher para ser uma serva de Deus, para ser uma fêmea, para gerar filhos, e diante de Deus. Foi a única vez que ela falou em Maria, do jeito que Maria gerou Jesus: eu quero gerar filhos nesse mundo. Fez aquelas meninas terem um pacto com Deus, irmãos. Eu nunca vi isso em igreja evangélica nenhuma. Eu fui ver lá no encontro católico, é tudo que nós pensamos, é tudo que nós reclamamos da ideologia de gênero, disso, daquilo, mas nós não nos levantamos com voz profética para que as pessoas tenham uma aliança com a vida de Deus. Mas tem gente nesse mundo, dentro da igreja. É igreja católica? Será que igreja católica é igreja? Igreja não é estrutura, igreja são vidas, são pessoas, são pessoas. Como a igreja muçulmana que eu conheci no Oriente Médio, um dos países do Oriente Médio, o pastor e líder dessa igreja, um moço chamado Abdullah. E o Abdullah veio no congresso de pastores para dar testemunho, onde nós estávamos. Está falhando o microfone aqui, irmão. Daí, o Abdullah começou a sua história. Eu era terrorista de uma das facções terroristas do Oriente Médio. Eu fui preso e jogado numa prisão, numa cadeia. Só que na minha cela tinha um pastor preso. Se aquele pastor soubesse que o testemunho dele está sendo levado pelo mundo afora, porque ele foi preso, e aquele pastor me levou a conhecer Jesus, e aquele pastor orou por mim ali, eu fui liberto. Ele, quando orou por mim, eu caí no poder de Deus. Eu levantei uma outra pessoa ali na prisão, e todas as pessoas que estavam naquela cela foram libertas e convertidas dentro da prisão. Quando eu saí, eu voltei para a minha vida. Eu fui julgado, fui liberado, não acharam provas contra mim. Eu voltei para a minha vila, e o que eu comecei a fazer na vila? Falar de Jesus e orar por pessoas. E quando eu orava pelas pessoas, as pessoas caíam no poder do Espírito Santo. Daí aquele homem disse uma coisa: eu vou dizer uma coisa para vocês, todo muçulmano é endemoniado. Ele disse aí para os pastores, e precisa ser liberto. E todas as pessoas muçulmanas que eu oro, elas são libertas pelo poder do nome de Jesus. E aquele homem, na sua simplicidade, tá bom esse microfone aqui? Alô, esse aqui tá mais baixo e menos presente, o sem fio. Tem que dar um pouquinho mais de volume para ficar igual esse aqui, que está espetacular.
Mas vou ficar com esse que é mais prático, o fio está muito curtinho. Daí o Abdullah foi liberto e começou a orar no nome de Jesus por todo mundo, e as pessoas sendo libertas. E ele começou uma casa de oração no centro da cidade. Daí ele escreveu: se você quer ser liberto, venha para cá, casa de oração. E escreveu lá. E começou a lotar de gente, irmão. No centro da vilinha estava a casa de oração, de libertação. E as pessoas eram libertas e ficavam ali. E ele tinha estudo bíblico todo dia, estudava a palavra, não tinha louvor nem adoração, mas só libertação e estudo da palavra. E assim começou uma congregação de muçulmanos libertos e convertidos, meus irmãos, no centro de um país muçulmano. E aquilo começou a incomodar. Um dia vieram levar o Abdullah de volta. O Abdullah foi preso de volta para a cadeia. Daí ele chegou lá, começou a orar por todos. Ele disse: comecei a orar por todo mundo e as pessoas continuavam sendo libertas dentro da cadeia. Daí os guardas ficaram interessados e eu orei por todos os guardas da cadeia e eles foram todos libertos e caíram no poder do Espírito Santo. Daí levaram ele para o julgamento e perguntaram: você está aqui porque você começou uma casa e você temos testemunhas aqui que você ora em nome de Jesus? Por que você ora em nome de Jesus e não em nome de Maomé? Daí o Abdullah disse: porque só funciona em nome de Jesus, em nome de Maomé não funciona. Eu já tentei, não funciona em nome de Maomé, só em nome de Jesus. Igreja. Daí, irmãos, no final da audiência o juiz disse baixinho para ele: ora por mim. Ele foi lá, orou pelo juiz, o juiz levantou no poder do Espírito Santo o juiz. Daí liberaram o Abdullah. Ali no fim da audiência disseram: pode ir embora, o que você faz é verdadeiro. Ele disse: eu não posso ir embora ainda, porque os guardas estão trazendo as esposas para eu orar por elas. Então eu vou embora amanhã, depois de orar com as esposas dos guardas. É que estão vindo. Irmãos, isso é igreja. Coisas que estão acontecendo no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Pessoas que têm revelação de Cristo são muçulmanos. A gente esquece que o Espírito Santo é um agente de Deus que está andando por esse mundo afora para realizar a obra de Deus, para a honra e glória do Senhor. Então tenha uma aliança com a igreja, discirna o corpo, meu amado irmão. Tenha o discernimento de que você é parte de algo grande que Deus está construindo na vida de milhares de pessoas pelo mundo afora que estão tendo revelação de Deus e começam a fazer parte desse maravilhoso corpo de Cristo. Eu estive numa igrejinha na República Tcheca uns anos atrás, que o jovem pastor, igrejinha não, agora já é uma igrejona, que ele me contou sua história e ele disse: eu fui cristão durante todo o período comunista, porque meu pai compartilhou o amor de Deus, só que eu não sabia o que era ser cristão, não sabia o que era igreja, a gente não tinha nenhuma referência do que é ser igreja, só tinha aquela coisa que ardia no meu coração quando eu falava o nome de Jesus. E meu pai deixou uma Bíblia, uma para mim e uma para o meu irmão, e meu irmão foi preso, ele foi para o exército russo, e descobriram a Bíblia no bolso dele, mandaram ele para a Sibéria, e meu irmão morreu na Sibéria por causa daquela Bíblia. A gente nem sabia o que era igreja. Nossa, tinha aquela coisa dentro do coração, aquele aperto e aquele amor à palavra de Deus. Tem gente que vive esse cristianismo que nós não entendemos. Eles são igreja, eles não sabem o que são. É uma revelação tênue de Deus, que nós temos a responsabilidade de ter uma aliança com a igreja do Senhor, para levar a luz. E um dia esse homem foi convidado para ir numa pequena reunião de um homem que distribuía a Bíblia no mundo comunista. E ele conheceu o irmão André pessoalmente, levando Bíblia na República Tcheca. E aquele irmão falou sobre a igreja, o que era a igreja. Daí eu entendi o que era a igreja. Daí eu decidi começar
Ele começou aquela igrejinha, irmãos, agora é uma igrejona na República Tcheca. E nós fomos no retiro de jovens daqueles jovens da República Tcheca, uma igreja começando, saindo, desabrochando do meio da herança comunista, mas que subsistiu. Agora eu entendo quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! E com essa igreja eu fiz uma aliança eterna de amor à igreja do Senhor Jesus, irmãos. E essa é a resposta do meu próprio coração toda semana, quando eu saio para ministrar em algum lugar, às vezes com a família, às vezes sem a família. Aqui eu vim sem a família, semana que vem vou com toda a família no interior do Rio Grande do Sul, ministrar na igreja conservadora, Igreja Batista Conservadora de Bagé, a igreja mais antiga, igreja evangélica mais antiga do Rio Grande do Sul, onde costumes para eles mantêm os costumes, mas eu tenho uma aliança com a igreja. E um dia um pastor chegou no meu escritório em Porto Alegre e disse: irmão, nossa liderança marcou um evento com um irmão em novembro, mas eu vim aqui, eu viajei só para isso, um pastor, um senhor já de idade. E eu disse: puxa, deve ser uma coisa muito importante. Não, irmão, eu vim aqui pedir para o irmão, porque vai ministrar para a nossa congregação. Essa igreja, irmãos, tem um coral de 60 vozes, com 15 músicas minhas ensaiadas, e uma orquestra com 60 instrumentos, violinos, violoncelo, tudo ensaiado, me esperando, e passaram meses ensaiando. E eles, daí aquele pastor: mas eu vim aqui pedir uma coisa, irmão, tire a barba. Porque nós não somos acostumados com a barba, e muitas pessoas vão se escandalizar. Daí eu vi que o pastor tinha um bigodinho. Eu disse: posso deixar o bigodinho? Ele disse: pode, o bigodinho pode. Irmãos, mas continua sendo igreja. Daí eu disse: irmão, eu amo mais a igreja do que a barba. Eu não tenho uma aliança com a minha barba, eu tenho uma aliança com a igreja. E quarta-feira que vem eu vou raspar tudo, vou tirar até o bigodinho, mano. Eu vou mandar uma foto, vou pôr uma foto no Instagram para todo mundo ver. Viu? Irmãos, e eu vou sempre, não achando que aqueles irmãos estão errados, viu? O amor nos leva além. Nos leva além. O Abdullah continua com 2 esposas. Os pastores ainda estão decidindo o que fazer com a outra esposa. Mas Deus continua usando o Abdullah no poder do Espírito Santo. Ele já está com 1000 irmãos na congregação. Fala com Deus sobre o assunto, irmãos. Glória ao Senhor. Uma aliança com a igreja. Bem, eu acho que já está na hora do intervalo. De noite eu vou continuar. Não, tem mais? 3. Terceira aliança. Aliança com os pastores e pais espirituais. Hebreus 13:7 diz: lembrai-vos dos vossos dias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Semana passada eu fui na casa de repouso, onde está o meu querido Moisés e sua esposa Lídia, porque precisam ser cuidados fisicamente, e 2 sérias quedas que ele teve na sua casa comprometeram sua cabeça, sua fala, sua locomoção. Mas todos os meses eu pego minha família, meu filho com violino, violão,
Rosana, Aurora, e a gente vai lá na casinha do nosso querido Moisés. E cantamos, choramos, louvamos, e Ele sempre estende sua mão e me abençoa. Os primeiros 10 anos do meu ministério, eu fui cuidado pelo Erasmo, que continua do nosso lado. Depois, porque eu estava viajando mais com Moisés assumiu a minha vida e discipulado, mas eu nunca rompi com o Erasmo. Foi algo que está ali da estrutura de discipulado. Eu mantive minha aliança com os meus pastores, e essa aliança trouxe bênção na minha vida. Essa aliança foi provada inúmeras vezes na minha andança com esses irmãos. O texto de Hebreus 13:17 diz: obedecei os vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam pela sua alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Eu decidi sempre ser alegria para os meus pastores, sempre ser motivo não de orgulho humano, mas de bênção, de alegrar os seus corações. Tem alguns discípulos que a gente pensa neles e a gente pensa com tristeza: como será que está fulano? Tem uns discípulos que eu tenho hoje, irmãos, que são até pastores, né, que quando eu vejo uma mensagem dele, liga para mim, eu já tremo, né, já tremo, de tanta preocupação que eu tenho com alguns discípulos. Eu decidi nunca ser um discípulo assim, de buscar a vida correta em Deus, santidade na minha vida, na minha casa, e no meu ministério ser motivo de alegria para com eles. Foi uma decisão de vida dentro desta aliança com os meus pastores. Mas no decorrer da vida eu fui vendo que essa aliança, ela foi testada, foi provada de formas muito intensas, irmãos. Eu vou contar uma delas para vocês, tem várias, mas uma, ela foi assim, foi um divisor de águas na minha vida e no meu ministério. Se eu não tivesse obedecido os meus guias, meus pastores, talvez eu não estivesse aqui. Por volta da década de 90, na segunda metade da década de 90, eu já caminhava há muitos anos com um ministério muito grande no país, que fazia encontros, assim, reunindo uma parte expressiva da liderança, não só fazia aqui em Serra Negra, Águas de Lindóia, mas fazia em outras partes do Brasil, e eu era o líder de louvor desses congressos o tempo todo, e fui me aproximando demais desse irmão e da sua esposa. E chegou uma hora que ele fez um convite, disse: olha, nós temos nossa sede, um edifício de 12 andares no Rio de Janeiro, e eu quero convidar você para ser um dos nossos diretores. Nós temos rádio, televisão, programas, temos uma gravadora que nós precisamos de alguém com seu conhecimento que assuma, porque aquele ministério realmente bombava no Brasil, tinha de tudo, irmãos: rádio, televisão, editora, produtora de discos e congressos no Brasil. Estava começando congressos em Angola, Portugal, e aquilo balançou comigo, que era um convite irrecusável. Qualquer líder de louvor do Brasil amaria ter recebido aquele convite daquele irmão para receber um andar do seu ministério, um andar todo no Rio de Janeiro, num prédio, iam ver casa onde eu morar, montar a estrutura e tudo. Daí eu fui assim, voando, reuni o Moisés um dia e disse, contei todo o convite. Eu achei que ele ia vibrar, né? Como discípulo meu sendo reconhecido, todo mundo gostaria de ter um discípulo assim, voando alto. Ele disse: ó, isso é muito importante, eu vou orar, e vou reunir o presbitério para orar. Tá bom, né? Eu já estava meio assim, prontinho, achei que a coisa já era em si mesmo uma resposta de Deus. Sabe quando a gente chega com a coisa meio pronta no coração, já pronto para dar o passo, e o discipulador, o pastor, o líder diz: eu vou orar.
orar. E foi orar. Na semana seguinte eu liguei para ele: pastor, olha como é que anda a oração. Ele disse: nós estamos orando ainda, é uma decisão muito séria. Você é muito precioso para Deus e para nós. Eu comecei a ver que a oração estava séria. Daí aquele irmão do Rio de Janeiro me ligava: e daí, está tudo pronto? Você veio ou não veio? Eu disse: pois é, os meus pastores estão orando. Ele quase disse: pede para eles orarem mais rápido. Que era o que eu sentia também. Daí, na quarta semana de oração, um dia de manhã eles me chamaram: vem aqui que o presbitério quer falar com você. Daí eles sentaram comigo, olharam para mim e disseram: Asaf, nós oramos e oramos muitas vezes juntos. Nenhum de nós tem paz em você se mudar com esse ministério para o Rio de Janeiro. Sabe quando um tijolo quente cai no seu coração? E aquilo, irmãos, entrou quadrado. Que nem a cervejinha quadrada aquela. Eu fui para casa, bando. O que eu vou dizer para aqueles irmãos? E irmãos, eu já estava sonhando, né? Já estava fazendo planejamentos. Eu ia ter programa de TV, ia ter programa de rádio, tudo. Eu ia estar direcionando aquilo. As conferências, todas as portas abertas. Eu fui, conversei com a Rosana dela e disse: bem, se os nossos pastores oraram, nós temos que obedecer. Eu coloquei diante de Deus, peguei o telefone em banco e liguei para o irmão e disse: meu irmão, os meus pastores não me liberaram. Eu disse uma frase que nem eu sabia que tinha dentro de mim: e eu só vou com bênção. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Só vou com bênção. Eu não vou sair daqui, porque para mim, toda pessoa chamada, ela tem que ser enviada. Isso é o que demanda a aliança. Quando você tem uma aliança com a igreja, uma aliança com os pastores, você não faz as coisas só. Eu sinto um chamado. Irmãos, sinta o chamado, mas espere o envio. Sinta o chamado, mas espere o envio. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Os escolhidos sempre são enviados. Nunca são pessoas que vão por si própria, que fazem por si própria, que realizam por si própria, mas estão dentro de alianças firmadas dentro do corpo de Cristo e com seus guias, com seus líderes, com seus pastores. Aleluia! Isso define a vida. Irmãos, o final dessa história, vocês, muitos que conhecem a história da igreja brasileira, já sabem qual é. Viu? E eu não sou um acusador desse irmão em nada, pelo contrário, eu cito ele em muitos dos meus escritos, sempre com honra, com bênção, porque ele foi uma grande bênção para a igreja brasileira e para a minha vida pessoalmente por muitos anos. Até que por ausência disso que eu estou falando hoje, de ter aliança com homens, com pais, com guias sérios na sua vida, que pudessem ajudá-lo nas suas crises, que pudessem corrigi-lo nos seus problemas. Por ausência disso, esse irmão caiu. E por certo eu estaria no meio de toda aquela confusão, da queda, da destruição daquele ministério por completo, que o diabo veio e arruinou com tudo, do dia para a noite, irmãos. Eu estaria como muitos irmãos que com ele trabalhavam. Estaria no meio daquela confusão de vida, de estrutura, de posicionamento, de chamado. Mas o que me guardou foi a aliança. Eu vou dizer, esta aliança protege a sua vida. Todas elas protegem em aspectos peculiares, mas esta protege a sua vida ministerial, meu amado. Vida ministerial de um homem que responde a outros, né, que tem autoridade espiritual sobre a sua vida.
e que vive com outros irmãos iguais, que podem corrigir. Esses dias um dos presbíteros de Porto Alegre viu uma coisa que eu escrevi para um irmão, e ele disse: Azaf, aquilo está muito duro, está sem amor. Eu disse: obrigado, irmão, por falar, eu vou corrigir. E corrigir, fui pedir perdão, porque alguém me corrigiu, alguém tem acesso à minha vida, alguém é meu líder, é meu companheiro que pode andar comigo e corrigir nas fraquezas. Assim as coisas não se avolumam, os pecados não criam raízes, as amarguras, as tristezas, as dores, os assaltos não criam raízes, os problemas da vida que nós passamos não criam raízes, porque nós somos guardados, protegidos em amor e em oração por outros irmãos que estão junto de nós, com quem nós temos uma aliança de vida e uma aliança de amor. Aleluia, glória a Deus. Então guarde também essa aliança, meu amado. E a quarta aliança, irmãos, eu vou deixar a quarta e a quinta para a noite, porque depois tem os frutos da aliança que tomam bastante tempo também. Eu vou honrar o meu querido amigo que vai nos ministrar a palavra. Não, tem muito que pregar ainda, pai. Dá para hoje de manhã e para hoje à noite ainda. Amém, meus irmãos. Pelo menos essas três alianças fiquem firmadas no teu coração. Se você não tem essa aliança, tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.